Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos, nossos abençoados internautas, aqueles que a partir de agora recebem a palavra do nosso Deus, aqueles que irão crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. A toda a igreja amada de Deus que se reúne nesta manhã, sejam também todos bem-vindos em nome do Senhor. Nós vamos para a mensagem de hoje, cujo tema é Aprendendo a viver no amor de Deus. Amém? Não tem nada melhor do que viver no amor de Deus. Em 1 de João, no capítulo 4, versículo 8, está escrito na palavra de nosso Deus: aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Amém? O amor ágape é o amor que tem que prevalecer em nossa vida. Não o amor sentimento. Não o amor carnal. O que deve prevalecer é o amor de Cristo. Amém, igreja? E é esse amor que nós temos que desenvolver na nossa comunhão. É esse amor que nós temos que desenvolver dia após dia entre irmãos. Amém? Vamos orar? Vamos pedir ao nosso Deus. Senhor Jesus, Pai de amor, Pai de bondade, Pai das luzes, nosso Pai, Pai que é santo, que é justo, que é reto, que é verdadeiro, que não falha e jamais falhará. Pai de toda a verdade, Deus que nos liberta, Deus que nos salvou, Deus que se doou por nós, abriu mão de sua própria glória, se despiu de toda a sua glória e se fez homem e suportou por amor a nós toda a afronta, suportou por amor a nós toda a humilhação, suportou por amor a nós toda a dor, todo o sofrimento, para que hoje, reunidos em sua casa, no lugar em que Ele faz habitar o seu nome e se revela a nós, para que hoje, juntos, felizes, podemos lhe render graças, podemos lhe dar honras e glórias, pois Ele venceu a morte, Ele ressuscitou, Ele está aqui, Ele está em nós, Ele se faz presente, nos servindo a partir de agora o banquete, pois assentados à mesa estamos com Ele, para comer o melhor, para receber do melhor. Por isso, Senhor, te agradecemos, Paizinho querido, te agradecemos por tão grandes benefícios concedidos a nós. Obrigado, Senhor, te agradecemos por esta maravilhosa graça que nos foi dada, nos trazendo vida e vida em abundância. Te louvamos, Senhor, pelo privilégio da vida, de estar aqui em tua casa nesta manhã, respirando em perfeita vitória, conduzido em triunfo, separados por ti e amados de ti, para crescer, Senhor, aprender a viver no teu amor, aprender a manifestar o teu amor. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor irá nos falar nesta manhã. Obrigado por tudo que o Senhor irá nos ensinar nesta manhã. Obrigado, Senhor,
Obrigado, Jesus, por nos resgatar do império das trevas, da mentira dos homens, dos enganos, Senhor, de sistemas religiosos. Obrigado por nos trazer a Tua luz, a Tua verdade. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Nós te agradecemos, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, pois tudo vem de Ti e é para Ti, Senhor, pois tudo é Teu. E aqui nós estamos, prostrados à Tua palavra, prostrados a Deus diante da Tua soberania e do Teu poder, para dizer: eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Jesus, para lhe fazer conforme lhe é devido. Usa a minha vida, a minha boca, o meu intelecto, tudo aquilo que o Senhor tem me revelado, Jesus, tudo aquilo que o Senhor tem me mostrado. Que eu seja nesta hora, Senhor, este instrumento que vai levar aos Teus filhos a direção, que vai levar aos Teus filhos, Senhor, o Teu querer, a Tua vontade, para a Tua honra e para a Tua glória. E nós dizemos amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, minha amada pastora. Louvado e engrandecido seja o nosso Deus. Meus irmãos amados, Igreja preciosa de Jesus Cristo, homens e mulheres chamados por Jesus para crescer, para serem maduros na fé, para serem em tudo mais que vencedores, homens e mulheres chamados por Jesus para terem os olhos do conhecimento, os olhos do coração iluminados pelo Espírito Santo, receberem os mistérios da graça do Senhor e serem de fato nesta terra ministros da nova e eterna aliança. Nós vamos entender a partir de agora a respeito de pessoas que amam a Deus, mas não desenvolvem a sua salvação com temor e tremor. É normal um filho de Deus dizer que ama a Deus, dizer que ama ao Senhor. É normal, porque a Bíblia diz que nós não podemos dizer Senhor, que Jesus é Senhor, se não for pelo Espírito Santo. Amém? Então todo aquele que diz que Jesus é Senhor, este o faz pelo Espírito Santo. Não há possibilidade de por nós mesmos dizermos isso. A igreja está compreendendo? Então todo filho de Deus que já recebeu o Espírito Santo diz que ama a Deus, e isso é natural. Mas há muitos que dizem que ama a Deus que não desenvolvem a sua salvação com temor e tremor. E isso é uma ordem do apóstolo Paulo. Ele diz para que nós desenvolvamos a nossa salvação com temor e tremor. Então há uma salvação a ser desenvolvida. Então o tempo vai passando, a pessoa vai ali dentro da igreja, ouvindo, ela vai tendo aquela rotina de igreja, e a pessoa vai ficando indolente, a pessoa vai ficando acomodada. E muitas delas acabam se deixando de amar. Amém? Elas acabam deixando de manifestar esse temor e esse tremor a respeito da sua salvação. Então, às vezes, qualquer coisa é um motivo para reclamar do pastor. Às vezes, é qualquer motivo para reclamar da pastora, ou do diácono, ou da diaconisa, ou do irmão.
E isso não é revelado o amor de Deus. Nisso não é revelado o amor que nós temos que viver e manifestar uns aos outros. Então, amar não é sentimento. Amar é uma ordem de Deus. Amém? Então, amar não é uma opção. Não, eu vou escolher quem eu vou amar. Isso é muito triste no meio do povo de Deus. Então, é meu irmão, está dentro da igreja, é com quem eu tenho que ter comunhão, é a ordem da Bíblia Sagrada, e eu escolho não amá-lo. Eu escolho não ter comunhão com ele. Eu escolho não querer ter comunhão com ele. Isso é muito triste para uma igreja de Jesus. Em Oséias 6, a parte A do versículo 3, diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ok? Amém? Então, nós nunca podemos dizer, não, eu já conheço Jesus, eu já sei como é que é a graça, eu já conheço as doutrinas da graça, eu já sei como é que é agora, eu sei que a salvação... Não, jamais faça isso. Todos nós aqui temos muito para aprender do Senhor. Mas nós vamos aprender quando? Quando nós prosseguirmos em conhecer a Deus. Então, no grego, a palavra Senhor é Kyrios, que significa dono, significa proprietário, significa Senhor absoluto. Então, é necessário conhecer e prosseguir em conhecer aquele que é o Kyrios da minha vida. Se eu sei que eu tenho um dono, se eu sei que eu tenho um proprietário, se eu sei que eu tenho um Senhor que é absoluto na minha vida, eu tenho que conhecê-lo. Amém? Então, há muitos que chamam Jesus de Senhor, mas não obedecem a Jesus, não fazem o que Ele manda. E isso é muito grave, porque Jesus disse isso. Olha, numa determinada passagem, Jesus olha para os discípulos que estavam ali seguindo Ele e diz: olha, vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas vocês não obedecem. Vocês não fazem o que eu vos mando. Então aquilo que Jesus manda tem que ser obedecido. Amém? Josué 1:8. Não cesses de falar deste livro da lei. Então a palavra de Deus tem que estar na nossa boca continuamente. Antes, medita nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Por que que um caminho não às vezes prospera? Por que que uma vida às vezes não vai bem? Porque não está fazendo tudo conforme está escrito. Então, quando eu entendo o que está escrito, quando eu entendo o que é para ser feito, e começo a fazer, meditando na palavra dia e noite, então o meu caminho começa a prosperar. O meu caminho começa a ser bem sucedido. O Salmos 1, versículo 1, diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, amados, nós aprendemos muito bem a conviver com pessoas. Amém? Nós somos um povo que tem a educação para conviver com todos. Mas nós entendemos que num caminho de pecador, numa roda de escarnecedor, nós não devemos nos assentar. Não devemos nos ajuntar com aqueles que negam a graça de Deus. E como eu disse aqui já de início, quem traz para esta maravilhosa graça é o Senhor. Não somos nós. Então, às vezes, nós ouvimos assim: ah, mas puxa vida, tem tão pouca gente na igreja.
É triste a gente ouvir isso. Por quê? Porque somos nós os que o Senhor escolheu. Somos nós. Então eu tenho que ser grato. Fala, que bom que Deus escolheu a mim e os irmãos que estão lá junto comigo. Eu tenho que ter prazer nisso. Não é? Eu ouvi um comentário, uns tempos atrás, que pessoa falando, né? Porque quando a igreja é muito, assim, um número baixo de pessoas, de membros, principalmente os jovens, porque é muito triste um pai de um filho da graça de Deus deixar o filho ter comunhão com o mundo. É muito triste isso. E às vezes a desculpa mas não tem amigos da igreja. Amém? E esses tempos atrás eu ouvi de uma pessoa, já não era nem jovem, uma pessoa mais adulta, vou dizer assim, e que recebe a palavra da graça de Deus, mas tem comunhão com o mundo. Tem muitas amizades com o mundo. E essa pessoa foi corrigida nessa postura. Essa pessoa recebeu uma repreensão, não foi pastoral. Glória a Deus que foi pela vida de uma irmã. Glória a Deus. Porque aquele que vive a palavra da graça de Deus, ele vive a palavra da graça de Deus. E se aquilo que ele vê que está errado, ele se posiciona e ele fala, olha irmão, irmã, está errado isso. E essa pessoa foi corrigida pela palavra. E a resposta da pessoa, sabe o que foi? Então, mas lá em São Paulo tem bastante jovem. Amados, nós servimos a Cristo por quê? E para quê? Para estar no meio de galera? Ou para servir a Deus como deve ser servido, pastor? Então, o que nós estamos fazendo aqui? Se nós estamos reunidos, somos nós que temos que viver essa graça. Não é para viver com outros. Isso tem que entrar na nossa mente. Se não entrar, isso vai ser problema. Por quê? A minha vida não será bem sucedida. A minha vida não prosperará. Isso é muito sério. Quem diz é o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz, volta um versículo para mim, pastora, por favor, Josué. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite para que tenhas cuidado. Tenhas cuidado. Do quê? De fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Eu sempre digo para minha irmã Roseli. E ontem eu disse para nossa amada irmã Cristina de Bauru. Eu disse, e para Roseli eu digo sempre, você sozinha aí em Lençóis Paulista é maioria. E eu disse para nossa amada irmã Cristina, você aí em Bauru sozinha é maioria. Não abra mão disso. Não abra mão disso. Porque você com Deus é maioria. Você sem Deus é nada. E quando você está sem Deus, é quando você não obedece tudo quanto está escrito para ser feito. Está entendendo? Agora, quando eu recebo e obedeço, meu amado, eu tenho o favor de Deus a meu favor. Eu vou ter Deus a meu favor, eu vou ter Deus falando, é isso, filho. É assim que se procede, é assim que você vence. Amém? Então não se ajunte com pecadores. Não se detenha, não se assente com escarnecedores. Eu tenho muitas pessoas conhecidas que são escarnecedores. Eu tenho muitas pessoas conhecidas que são pecadores. Eu não me assento com eles. Tenho às vezes até um convívio diário, mas não tenho comunhão. E sabe o que eu ganho com isso? O favor de Jesus.
Amém? Glória a Deus por isso. A palavra de Deus, ela é viva. Ela é eficaz. E só a palavra nos ensina, de fato, que o amor de Deus, de como é o amor de Deus e como se deve viver esse amor. É pela palavra, igreja. Eu não posso, sabe, porque quando a pessoa fala de amor, tem muitas pessoas que dizem que nós não amamos. Quantas pessoas eu ouvi já falar, a pessoa já falou na minha cara, você não ama. Nós não amamos? O que significou isso aqui agora há pouco, com todos os oficiais dessa igreja? Será que foi um momento aqui que vocês... Foi um teatro, minha ministra Cris? Foi um teatro, meu ministro Marcelo? Então, como nós não amamos? Nós amamos com o amor de Cristo. Porque às vezes as pessoas querem o amor sentimento, aquele amor que bajula, aquele amor que fica, sabe, com beijinhos e abraços e tapinha nas costas, e eu te amo, e eu te amo. Isso não é amor. Isso é gostar, um dia isso acaba. Sabia? Isso um dia acaba. Então, quando você ama sempre. Vai ser sempre aquela linha de amor que é o amor ágape. Agora, quando você envolve amor sentimento, isso pode acabar. Estão entendendo? Então nós temos que cultivar o que? O amor ágape. O amor de Cristo. Não, eu amo você, eu quero ver o teu bem, eu não quero ver a tua derrota, eu não quero ver a tua destruição, eu não quero ver a tua ruína, eu quero ver você próspero, eu quero ver você feliz, eu quero ver você cantando o hino da vitória. Isso é demonstração de amor por alguém. Glória a Deus. Então, nós temos que conhecer esse amor e viver esse amor. Colossenses 3,16 diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Então, olha que tremendo. Habite ricamente. O que? A palavra de Cristo. É para se instruir. Amém? Como eu disse aqui agora há pouco, que a irmã foi para outra irmã e falou assim: olha, você está com companhias do mundo. Ela estava saindo com amigos do mundo. Não, mas eu não bebo. Então, mas estava sentado com pessoas que bebem. Não, mas eu não falo palavra suja, mas estava sentado com pessoas que falam palavra suja. Vocês estão entendendo? Então, isso arruína a comunhão com Deus. Isso atrapalha a comunhão com Deus e retém, sim, as bênçãos espirituais manifestas na nossa vida. A igreja está compreendendo? 1 Coríntios 2, 12 e 16. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, diga graças a Deus, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Glórias e glórias e glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Amados, Deus, Ele nos guarda de modo, sobremodo. Eu vou aqui compartilhar com os irmãos. Na minha família,
né, aqui em Pauçu, os meus irmãos, né, e sobrinhos, fizeram um acordo entre nós, né, que cada um que fizer um aniversário, nós devemos reunir para comemorar o aniversário desse integrante da família, ok? E nós começamos isso em janeiro, depois da morte da minha mãe. Então, o ano passado, em fevereiro, dia 25 de fevereiro, o Senhor recolheu meu pai. E dia 6 de janeiro, agora próximo passado, o Senhor recolheu a minha mãe. E foi combinado, então, depois, com os daqui de Ipaussu, que cada aniversariante promover um encontro, promover uma reunião, para que a família continue com o contato. Porque quando meu pai e minha mãe eram vivos, a reunião era na casa deles. Amém? Nós nos reuníamos para honrar o meu pai e minha mãe, e tínhamos ali o encontro entre irmãos. E depois cada um ia para o seu canto, né, viver a sua vida e com seus trabalhos, com as suas famílias, e glória a Deus por isso. E nós começamos agora então a este processo, este ritual, esse combinado. E já passamos por 2, e sexta-feira próxima passada nós fizemos o terceiro, que foi a da pastora. Nós fizemos em casa e chamamos todos, não é? Ela chamou da família dela e eu chamei da minha família. E foi bem claro o convite: olha, nós não compramos cerveja, nós não compramos álcool, porque a maioria tem o costume, a maioria tem esse hábito, né? E porém nós deixamos claro que eles poderiam ficar à vontade se quisessem trazer. Amados, não entrou uma. Não entrou uma dentro de casa, para a glória do Senhor. O convite foi feito bem com amor. Olha, nós não compramos cerveja, nós iremos comprar somente refrigerante, porém você fique à vontade se quiser trazer. Nós não vamos impedir. E todos que adentravam, nós perguntávamos: mas não trouxe? Não. Não, mas vai buscar. Não, tá bom assim. E todos tomaram refrigerante, tomaram água. Eu fiz o quê? Levantei as minhas mãos e exaltei ao Senhor, glorifiquei a Deus, porque, amados, Ele nos guarda. Ele guarda o nosso testemunho, porque Ele sabe do nosso compromisso com a palavra, da nossa retidão com a palavra. Então Ele não ia deixar maldição entrar dentro da nossa casa, como não entrou, para a glória do Senhor. E aí eu digo, todos ficaram felizes, né? Todos ficaram felizes, até os familiares daqueles ali que estavam, falaram: olha que gostoso, né? Porque ficou tudo assim, fica, né, amados? Na paz do Senhor, tranquilo, sem influência do álcool, tudo é diferente. Então eu louvo a Jesus que Ele guarda o nosso testemunho, Ele guarda a nossa fé, e Ele não deixa nada manchar. Onde há retidão, nada é manchado. Amém? E nós temos a mente de Cristo. Vamos para o telão. Número 1. Devemos nos render a Deus todos os dias. Amém? Nós devemos cultivar diariamente, igreja. O quê? Deus. E o que é Deus, pastor? A palavra, os seus mandamentos, aquilo que Ele nos instrui, a oração e a comunhão com Deus, que inclui a igreja, os irmãos
e os pastores. Amém? E isso vai aumentar a nossa intimidade com Deus. Isso vai nos dar cada dia mais a certeza de que o Senhor nos ouve. Isso vai aumentar cada dia mais a certeza de que Deus está com os ouvidos atentos a este lugar e à nossa vida. Porque quando nós não cultivamos a intimidade com Deus, as coisas de Deus parecem ser enfadonhas. As coisas de Deus parecem ser pesadas. Por aí começa a aparecer o desânimo, começa a aparecer o desinteresse. Aí a minha mente às vezes recebe coisas que não era para receber. E aí começa a entrar dúvidas, começa a entrar aquela coisa que, será que é isso mesmo? Então nós temos que cultivar a intimidade com Deus. Amém? Em 2 Timóteo 3, 14 a 17, diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Então você tem aprendido alguma coisa aqui nesse lugar? O que você tem recebido, amado, não é de homem. O que você tem aprendido não é do pastor Emílio, e sim do Espírito Santo. Então você, como tem aprendido, você tem que permanecer nisso. E que desde a infância, isso aqui é o apóstolo Paulo falando a Timóteo, não é? Sabes as sagradas letras. Então é tão bom quando a criança já cresce, sabe, conhecendo as sagradas escrituras, conhecendo a Bíblia Sagrada, conhecendo ali o que é lei, o que é graça, o que é instrução de Deus, o que é mandamento de Deus na graça. Então é muito bom, porque a criança ela já vai crescer com a mente sendo inculcada na palavra de Deus. Amém? E que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, todos nós sabemos que temos o dever de inculcar a palavra na mente das crianças. Então, pai, mãe, avós têm o compromisso de inculcar a palavra e não tem idade. Se é filho, se é filha, se é neto, se é bisneto, não tem idade. Tem que se inculcar a palavra. Amém? Quem faz a obra é Jesus, é o Espírito Santo. Mas a palavra tem que ser inculcada, aquilo que eu disse. Quando vieram falar para mim, era o Espírito Santo ali, usando aquela pessoa para fazer uma obra na minha vida. Então, nunca deixes de pregar, nunca deixes de ensinar. Ok, igreja? Toda a Escritura é inspirada por Deus. Está vendo esse livro aqui? Ele contém o Antigo Testamento e o Novo. Todo ele é inspirado por Deus. Amém? Então, se eu falo algo do Antigo Testamento, tem que passar pelo Novo. Ou seja, o filtro tem que ser as 14 cartas de Paulo. Porque toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Então, a obra que o Senhor realizou no nosso espírito, irmãos, devem ser manifestas no nosso viver, dia após dia. E por isso, o desenvolver da salvação com temor e tremor. Então, se eu não manifestar no meu viver aquilo que está feito no meu espírito, eu não terei um desenvolvimento da minha salvação com temor e tremor. Então, todos nós precisamos ser ensinados, precisamos ser repreendidos, precisamos ser corrigidos e educados pela palavra de Deus. Amém? Não é porque estamos aqui que não temos que ser ensinados, que não temos que ser repreendidos, que não temos que ser corrigidos, que não temos que ser educados. Pelo contrário, todos nós estamos aqui para isto, em ser ensinados, repreendidos, corrigidos e educados pela palavra de Deus. Nós temos que ter o cuidado com as armadilhas do inimigo. Nós sabemos que ele é astuto. Nós sabemos que, conhecemos os seus ardis, como diz a Escritura.
E ele quer de qualquer forma destruir aquilo que Deus tem preparado para a tua vida. Você precisa ficar atento a isso. Amém? Então há pessoas que pelo fato de se passar um tempo e nada acontecer, ou pelo fato de deixar entrar na sua mente outros pensamentos, acabam cedendo a essas armadilhas do inimigo, e aquilo que Deus tem preparado para esta vida não se cumpre. E não adianta depois colocar a culpa em Deus. Ah, mas não aconteceu. Não, mas não aconteceu por quê? Porque Deus não falha. E jamais falhará. Quem está entendendo, diga amém. João 10:10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, o diabo, ele não pode nos tocar, amém? O diabo não pode tocar na sua vida, não pode tocar na sua salvação. O diabo não pode interferir na tua salvação para o espírito. Mas ele faz o que? Ele lança dardos inflamados. Ok? A Bíblia diz, lá em Efésios 6, que nós temos que nos revestir da armadura de Deus. Irmã Vanessa, você me desculpa, mas toda vez que eu falo isso, meu irmão Alberto, eu lembro, irmã. É difícil até conter o riso, mas eu lembro da irmã, não é? Mas glória a Deus por isso, né? São coisas que a gente vai armazenando aqui e vai vendo hoje a diferença, não é? Louvado seja Deus por isso. Então, o diabo, ele lança os dardos para que entre na nossa mente. O que são os dardos? É a mentira. Amém? É a mentira que me faz ter um posicionamento contrário. É uma mentira que me faz distorcer a verdade. Me faz ver a verdade como mentira. Ou a mentira como verdade. Então, nós temos que prestar bem atenção, porque o diabo está buscando quem ele possa tragar. E normalmente, igreja, é o crente sem intimidade com Deus. O crente sem intimidade com Deus é aquele que do rebanho fica por último. Então o rebanho está ali. Eu sempre digo isso do Discovery, do National Geographic, esses programas que falam, né, de natureza, essas coisas. Está lá o rebanho, todo mundo junto, né, os animais todos juntos, e aí para trás sempre fica lá um retardatário. A leoa está lá caçando. Os olhos dela vai aonde? Vai no rebanho ou vai naquele que está para trás? É a mesma coisa o diabo. O diabo, ele age igualzinho, irmão. Porque um crente sem intimidade com Deus é presa fácil para o inimigo. Por isso que a gente tem que se unir, ficar junto. Porque aí, meu amado, o inimigo não chega. E quando ele tenta chegar, tem aqueles que estão mais fortes que falam, opa, aqui não. Protege os mais fracos. Agora, se o mais fraco decide ficar para trás, aí ele é presa fácil para o inimigo. Amém? 2 Timóteo 1,7 diz: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então, o espírito que Deus tem te dado é de poder, de amor e de moderação. Em Jó 11, 13 e 18 está escrito assim: se dispuseres o coração e estenderes as mãos para Deus, se lançares para longe a iniquidade da tua mão, e não permitires habitar na tua tenda a injustiça, olha que coisa séria, então levantarás o rosto sem mácula, estarás seguro e não temerás. Olha que tremendo que é isso, irmão. Então, a vida do filho de Deus que se coloca nesta postura, sabe, de não aceitar mais iniquidade dentro da tua casa,
de não aceitar mais conversas, sabe, atravessadas dentro da sua casa. O crente que não aceita mais a mentira dentro da sua casa, o diz que me diz que, sabe, aquilo que é ilícito, aquilo que sabe que Deus está reprovando. O crente que se põe nessa postura pode levantar o rosto sem mácula e ter a certeza que vai estar seguro e não precisa temer de nada. Amém? Glória a Deus por isso. Porque Deus tem prazer nisso. Deus tem prazer com filhos que se colocam nessa postura. Pois te esquecerás dos teus sofrimentos e deles só terás lembrança como de águas que passaram. Diga graças a Deus, irmão. A tua vida será mais clara que o meio-dia. Ainda que lhe haja trevas, serão como amanhã. Sentir-te-ás seguro, porque haverá esperança. Olharás em derredor e dormirás tranquilo. Olha que tremendo. Pode aplaudir a palavra do Senhor, igreja? Aleluia. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui está dizendo, olha, com a tua vida, mostre submissão a Deus. Com a tua vida, se mostre submisso a Deus, obedeça. E você vai viver isso, você vai ver isso. Porque isso de fato é uma verdade que tem que acontecer na sua vida. Número 2. Devo lembrar-me todos os dias de que Deus me ama e confiar em seu amor. Tito 3,7. A fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Amados, Deus te ama. Deus te ama. E Ele tem bons pensamentos a teu respeito. Então você deve confiar nesse amor. Você deve confiar sem reservas. O que é confiar sem reservas, pastor? É mergulhar, é se entregar a este amor, a esta graça. Ok? Número 3. Deus nos ama incondicionalmente. Diga obrigado, Jesus. Diga graças a Deus. Então, para Ele te amar, para Deus te amar, não há nenhuma condição. Nós temos que deixar isso bem claro. O Senhor não impõe nenhuma condição para te amar. Para você receber as promessas, sim. Há condições. As promessas não vão se manifestar na sua vida se você não cumprir as regras. Ok? Então, como diz a palavra, se quiserdes e me ouvirdes. Então, o se é uma condição. Ué, você decide. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se. A igreja está compreendendo? É se. Se. Então, para a vida abundante que Deus consumou e outorgou naquela cruz, há condições, irmãos. O amor de Deus por nós não há nenhuma condição. Ele nos ama incondicionalmente. Ok? Mas para as promessas há condições. Isaías 54:10, olha o que está escrito. Porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti. E a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor que se compadece de ti. Aqui revela o amor de Deus pela tua vida. Ele mesmo diz, olha,
não será removido o meu amor pela tua vida. A minha misericórdia não se apartará de ti. Ok? Salmos 30, versículo 5 diz: porque não passa de um momento a sua ira. Então a ira do Senhor não é para sempre. Ok? O Senhor se ira às vezes com algumas das nossas atitudes? Sim. Se ira, sim. Nós temos que entender isso. Ele nos ama, mas ele se ira. Mas nós temos que entender que não passa de um momento. O seu favor dura a vida inteira. Então, não é a ira de Deus que dura a vida inteira para com a minha vida, mas é o favor dele que dura a vida inteira. A igreja está compreendendo? Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia! Você está recebendo o amor de Deus? Você está compreendendo o amor de Deus? Esse amor que Ele quer que você viva. Miqueias 7, parte B, do versículo 18. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Então nosso Deus é bom, e é bom o tempo todo. Lamentações 3:33 diz: porque não aflige, nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Então o Senhor não tem prazer em afligir ninguém. Pelo contrário, o prazer dele é abençoar. Amém? Então nós temos que entender que Deus corrige quem Ele ama. Ou seja, Ele não tem prazer em corrigir. Entende isso? Nós falamos sempre aqui que Deus corrige, disciplina e açoita. Mas não que Ele tenha prazer nisso. Eu não tenho prazer de corrigir, de disciplinar os meus filhos. Eu faço porque eu amo. Amém? Eu faço porque é necessário, para o bem deles. Ok? Número 4. Fomos totalmente perdoados quando recebemos o Senhor Jesus como Salvador, graças a Deus. Romanos 8:1 diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação para a tua vida. Você é salvo em Cristo. Os Salmos 89, 30, 34, está escrito assim: se os seus filhos desprezarem a minha lei, olha o que Deus está dizendo, e não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com vara. Isso é correção, isso é disciplina. As suas transgressões, e com açoites a sua iniquidade. Mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Não violarei a minha aliança. Deus não quebra aliança jamais. Quem quebra é o homem com Deus, mas Deus não quebra com o homem. Amém? Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Então, a salvação é garantida pelo Senhor. Ele pune com vara, com correção, com disciplina e com açoites, se há a transgressão. Amém? Porém, jamais retira a sua bondade de um filho dele. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Número 5. Somos valiosos para Deus. Confesse isso. Eu sou valioso para Deus. Diga mais uma vez com convicção: eu sou valioso para Deus. Amém. 1 Coríntios 7:23 está escrito: por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Então o apóstolo Paulo está dizendo, viu? Vocês são livres em Cristo.
para obedecer a Cristo, porque foi Cristo quem pagaste um preço, e este preço foi um alto preço, um preço de sangue. Então vocês têm que entender este valor que vocês têm para Cristo. Romanos 5,8 diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Aleluia, aleluia. Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. João 13,34 está escrito: novo mandamento vos dou. É mandamento, não é opção. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. O amor ágape é o amor de Cristo. Amém? Romanos 15:17. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus. Então, aleluia. Onde nós temos que nos gloriar? Em Cristo, nas coisas de Deus. Amém? Porque nas coisas de Deus, amados, eu vou ter recompensa, eu vou ter um retorno para o meu viver da parte do Senhor. Em 1 Coríntios 13:7, olha, isso aqui é referente ao amor. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Então, onde não está esse amor? É onde a pessoa não suporta sofrer, é onde a pessoa não crê em tudo, é onde a pessoa não sabe esperar, é onde a pessoa não suporta tudo. Aí não tem amor. E você pode perceber que onde são as pessoas que mais cobram o amor. Onde mais as pessoas cobram o amor, isso aqui não se manifesta. Ela não sabe sofrer, ela não sabe crer, ela não sabe esperar e ela não sabe suportar. Agora, onde o amor ágape se manifesta, essa pessoa tudo sofre, tudo crê, tudo espera, ela tudo suporta. Amém? Glória a Deus por isso. Aleluia. Em 1 de Pedro 2,17 diz: tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Então, olha, isso é mandamento. Tratai todos com honra, amai os irmãos. Está entendendo? Está entendendo, igreja? Amai-os, temei a Deus, honrai o rei. Então, todos têm que ser tratados com o quê? Com respeito, com educação, com honra. Nós não vamos destratar ninguém. Amém? Amar quem? Os irmãos. Temei a Deus e honrai aqueles que governam. Respeitar aqueles que governam. 1 de João 3,16 está escrito: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Mas pastor, não tem jeito não. Não tem jeito não. Então você não conhece o amor. Assim como Cristo deu a vida por nós, irmãos, nós temos que dar a vida pelos nossos irmãos. E olha, é só um pouquinho, ó, é só um pouquinho. Não é, ministra? Não é, pastora? É só um pouquinho, ó, você tem que dar a vida só por esses aqui. Mas pastor, irmão. É, irmão. Amém? Se você estivesse lá em São Paulo, você ia ter um pouco mais para dar a vida. Se estivesse lá no Rio, 15 mil.
Para 15 mil, né, pastora, lá no Rio? São Paulo é o quê? Uns 3 mil? 5 mil? Por aí. Aqui, ó, é só os irmãos aí que estão do seu lado aí, ó. Aprenda a dar vida por eles. Pastor, mas eu quero dar vida, mas ele não quer. Então, tudo bem, mas continue dando a vida por ele. Pastor, eu quero dar a vida, ele faz cara feia para mim. Então, continua dando a vida e deixa ele fazer a cara feia. Amém, igreja? Amém? E vai suportando, vai crendo, vai amando e continua amando. Porque aí todos vão olhar e falar, puxa vida, ele é diferente. Ela é diferente. Vai falar o quê? Os defeitos todos nós temos, mas quando se vive esse amor, meu amado, isso supera tudo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. João 13:35. Olha o que está escrito. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Nisto o quê? Se tiverdes amor uns aos outros. Ok? Gálatas 6, 9 e 10 diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Então assim, às vezes a pessoa está, né, fazendo bem, há anos fazendo bem, minha ministra. Aí chega uma hora que ela desfalece. Ela fala, não, chega, já cansei de fazer o bem. Não vai colher. Está assim de crente, assim hoje, sabe? Começa a fazer o bem e chega uma hora que cansa de fazer o bem. E foi exatamente aquilo que eu falei, sabe? A pessoa está amando e a outra está lá de cara feia. E aí a pessoa às vezes cansa. Fala, não vou mais. Não pode. Isso é desfalecer. Então tem que continuar fazendo bem. Tem que continuar insistindo nesse bem. Porque a retribuição não vai vir da pessoa que está fazendo cara feia. A retribuição vem dos céus. A retribuição vem das mãos do Senhor. Amém, igreja? Quem está entendendo, aplaude o Senhor. E diga glória a Deus. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então eu tenho que me importar em fazer o bem a quem? A você. A minha principal preocupação tem que ser fazer o bem a você. Se eu não tiver esta preocupação, eu ainda não estou sendo de fato discípulo de Jesus. Porque João 13:35 está escrito o quê? Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Amém? Então por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Não, eu faço bem para todo mundo, pastor, mas não faço um bem para um irmão da igreja. Eu converso com todo mundo lá no mundo, mas na igreja nem bom dia, nem boa noite, nem tchau e nem passar bem. Eu gosto de conversar com todo mundo do mundo, mas na igreja, não. Quanto mais longe, melhor, porque os irmãos só vêm trazer problema. Não pode ter isso na nossa vida. Isso não pode existir no nosso convívio. Quando o Senhor diz comunhão, eu não posso pensar em churrasco, pastora. Eu não posso pensar em pizza. Eu não posso pensar em festa, em almoço, não. Isso é interação, isso é reunião, isso é confraternização. Comunhão tem que existir com todos dentro da igreja. Pela palavra, todos vivem o mesmo propósito, todos vivem o mesmo objetivo, todos defendem a mesma causa. Isso é comunhão. E todos se dão entre si.
todos se amam, todos se esforçam para fazer uma igreja melhor. Todos se unem para fazer alguma coisa na igreja. Todos se unem para mostrar ao mundo que de fato somos uma igreja. E não pessoas simplesmente que se reúnem às quintas e aos domingos, vem aqui e vai embora. Amém? Então, a palavra de Deus nos ensina, nos educa, nos corrige. Lucas 10, 30, 34 diz: Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo, passou longe, estava com pressa, tinha um compromisso na igreja, enfim, alguma coisa assim, passou e foi. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e vendo-o, também passou de largo, também tinha um compromisso com o louvor, tinha que estar na igreja na hora certa, então passou e foi. Semelhantemente, certo samaritano que descia, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. E colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Está preparado? Amém? Vamos lá. Este samaritano é Jesus. Este samaritano, ele encontrou eu e você nesta situação deste homem caído ao caminho. Ferido e quase morto. Aleluia. E só este samaritano tem o poder de curar, de resgatar, de trazer a vida. O samaritano, que é Jesus, ele derramou óleo, que é o seu espírito, sobre a minha e sobre a tua vida. Este samaritano, ele derramou o vinho, que é o seu sangue, para redimir os meus e os teus pecados. Este samaritano cobriu todos os nossos pecados, curou as nossas feridas. Assim como este homem que descia de Jerusalém para Jericó. Estava lá roubado, espancado, quase morto. Este homem que estava descendo de Jerusalém para Jericó, estava lá roubado, espancado, ele quase morto. A Bíblia diz semi-morto. E Jesus curou. Jesus devolveu a vida e ainda deu o seu espírito. Amém? Então, olha, no versículo 35, no dia seguinte tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Jesus, sabe o que ele faz? Ele traz as pessoas para dentro da igreja e diz: cuida delas. Mas sabe quem é cuidado? Quem quer ser cuidado. Quem reconhece que está ferido, quem reconhece que precisa de Jesus. Porque Jesus disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Então ele traz os doentes. E por isso nos ensina a questão das emoções e dos sentimentos, para que todos reconheçamos que precisamos ser cuidados aqui. Que todos nós precisamos ser tratados aqui. Porque foi ele quem trouxe. Ele é o samaritano que nos pegou à beira do caminho e nos trouxe para esta hospedaria, que é a casa dele.
Amém, igreja? Versículos 36 e 37 diz: qual destes três te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Este amor deve ser manifesto através de nossas vidas, igreja. Eu tenho que manifestar este amor. Eu não posso ver o meu irmão caído e passar de largo. Eu não posso ver meu irmão errando e passar de largo. Por quê? O Senhor tem um caminho melhor. O Senhor tem a cura. O Senhor tem as bênçãos. E eu não posso deixar de me importar com meu irmão. Quando eu deixo de me importar com meu irmão, eu não estou vivendo o amor de Cristo. Amém? Então eu preciso me esforçar para continuar me importando com todos os meus irmãos. Amados, eu tenho cada um aqui em minha mente nas minhas orações. Eu tenho cada rosto, cada nome nas minhas orações. Eu me importo. Eu me importo de gastar o meu tempo orientando uma ovelha. Eu me importo de dar a minha vida a uma ovelha. Eu não fico olhando para relógio quando estou conversando com uma ovelha, quando estou dando orientações a uma ovelha. Porque esta hospedaria é do Senhor Jesus, deste samaritano, e eu estou aqui como responsável por esta hospedaria, para cuidar das ovelhas que ele traz aqui. E este amor tem que ser manifesto. Amém? E você precisa receber, viver e repassar, para todos nós nos ajudarmos. Amém, irmão? Tem coisas, às vezes, que nós, como pastores, não ficamos sabendo do que está acontecendo na sua vida. Mas um irmão que está do teu lado pode ficar sabendo. Não é? E ele tem o quê? A obrigação de te ajudar. A obrigação deste samaritano, que é o amor de Deus. Gênesis 4:9. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? Só quem é da perdição, irmão, não se importa com o outro irmão. Só quem é da perdição, sabe, não se preocupa se o irmão está indo bem, se o irmão está indo mal, se o irmão está, sabe, em ruína, se o irmão está pecando, se o irmão está errando. Quem é da perdição não está nem aí, não. Caim era da perdição. E quando Deus perguntou para ele: onde está Abel, teu irmão? Eu sou tutor do meu irmão? 2 Coríntios 12:15. Eu de boa vontade, amados, eu, visto essa palavra, faço minhas estas palavras. O apóstolo Paulo disse isso. Eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Eu não meço esforços para ajudar você. O que eu puder fazer para te ajudar, eu vou. Eu vou fazer. Por quê? Eu não me importo de gastar a minha vida e o meu tempo em prol de você. Porque sabe qual é a minha maior recompensa? Ver você bem. Ver você feliz. Amém? Se mais vos amo, serei menos amado? Quanto mais eu amo, mais amado eu sou. E assim todos nós sejamos, em nome de Jesus. Receba o amor de Deus na sua vida. Receba o que Deus tem por você, o que Ele sente por você, o que Ele já fez por você. Viva este amor todos os dias. Amém? Seja cuidadoso com este amor e passe este amor aos teus irmãos.
aos teus irmãos. Tenha alegria nos dias de culto onde você se encontra aqui com os teus irmãos. Tenha a alegria de estar com os seus irmãos. Tenha a alegria de conversar com os seus irmãos. Tenha a alegria de abraçar os teus irmãos. Se reúna, sabe? Tenha momentos de confraternização entre vocês. Sabe, às vezes nós ouvimos, o pastor se reúne com fulano. Amados, todos nós somos livres para nos reunir entre nós. Amém? Aqueles que vêm até nós para nos reunir, nós falamos, vamos, bora. Pastor, vamos fazer um almoço na casa do Senhor? Vamos. Então, um compra tal coisa, um compra carne, um compra, todo mundo compra e fazemos. Mas temos que entender que todos nós aqui somos livres para ter a confraternização uns com os outros. Convide o irmão para almoçar na tua casa. Convide a irmã para jantar na tua casa. Convide, irmãos. Convide. Tenha a comunhão da graça de Deus. Estão entendendo, igreja? Eu sempre falo aqui, nós estamos abertos para todos os irmãos que querem andar conosco. Ok? Quem está entendendo? Tenha comunhão com os teus irmãos. Presta atenção no que eu vou falar. Com Jesus, não é você que escolhe com quem você vai andar. Não, mas eu gosto de andar com fulano lá que não é nem da igreja, pastor. Então, nesse não é para você andar. Ouça bem, escute a voz de Deus para você se dar bem na tua vida. Jesus te plantou aqui. Não plantou você lá na quadrangular. Não plantou você na presbiteriana. Não plantou você na Assembleia de Deus. Não plantou você na católica. Aliás, muitos de lá foram tirados, graças a Deus. Não plantou você em nenhum outro ministério. Plantou você aqui. E a palavra diz que você tem que cultivar a comunhão com os daqui. Não com os de fora. Esse amor de Deus que está em você tem que ser dado aos teus irmãos aqui. Quem está entendendo isso, diga amém. E assim fazendo, você vai ver a bênção de Deus manifesta na tua vida. Você vai ver a mão de Deus agindo a teu favor. Compreende isso? Compreende isso? Então, conselho de um pastor que te ama, não te isole. Não se isole. Amém? Não queira você andar sozinho para o teu caminho, para o teu canto, porque você está aqui entre pessoas. Então você precisa aprender a andar com essas pessoas, que são os teus irmãos em Cristo. Pessoas que te amam e que você deve amar. Amém? Se eu pudesse, eu fazia um almoço todo domingo aqui. Mas mesmo assim, muitos não iam ficar. Mas eu ia fazer. Porque eu gosto. Eu gosto de ver a igreja em comunhão. Eu gosto de ver a igreja unida. Eu gosto de ver os irmãos conversando. Principalmente quando é as coisas de Deus, né? Que é o que nós devemos conversar. Nós devemos sentar para conversar, falar mais e mais das coisas de Deus. Então cultive isso na sua vida, irmão. Cultive. Não seja seleto. Amém? Não seja seleto. Vou ter comunhão com esse, vou ter comunhão com esse. Não. Eu sei que às vezes uma pessoa combina mais com outra na carne. Eu sei. Mas você não vive na carne. Você é um ser espiritual, não natural. Então os naturais procuram aqueles que se dão bem na carne. Mas você, como espiritual que é, tem que se dar bem com todos que estão aqui à sua volta. E você que é espiritual, diga amém. Assim seja, porque assim disse o Senhor nesta manhã.